Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Feche os seus olhos e receba o Espírito que você veio buscar aqui, a renovação da sua vida, o começo de uma nova vida a partir de agora, zerando todo o seu passado até aqui, tornando-se limpo, purificado, para que a partir desse momento a sua vida seja a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo neste mundo, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Achei Jesus, achei, ó gozo incomparável, pois salvo estou, já tenho luz, e paz inexplicável. Os meus pecados expiou, os meus pecados expiou, o sangue do Cordeiro, as minhas trevas dissipou, de Deus eu sou herdeiro, Lembre daquele dia em que Jesus te buscou, daquele dia que estávamos perdidos e Ele nos achou e nos elegeu. Sim, nós fomos eleitos por Ti, ó meu Deus e meu Pai. Tu nos elegeste. Estávamos perdidos, caídos, prostrados. Ninguém queria a gente. O mundo nos odiava. Éramos rejeitados. Éramos tidos como um zero à esquerda. Mas o Senhor, por conta do não sei o que, eu sei que foi compaixão, eu sei que foi misericórdia, mas por que nós? Por que nós? Por que que o Senhor foi buscar-nos lá no lixão? Por que, meu Pai? Alguma coisa o Senhor viu em nós. A gente não sabe por quê. Mas o Senhor nos elegeu, aleluia. Somos eleitos Teus, aleluia. E estamos aqui, meu Pai, para renovar as nossas forças, para renovar a nossa aliança contigo, para render a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ah, soberano de Israel, nós Te louvamos e agradecemos, porque Tu nos elegeste. Jesus muito longe me buscou, perdido me encontrava. E
e do pecado me salvou. E do pecado me salvou, O qual me atormentava. o qual me atormentava. Pertenço ao meu bom Redentor, Pertenço ao meu bom Redentor, ao meu melhor amigo, ao meu melhor amigo, que me livrou de toda a dor, que me livrou de toda dor e sempre está comigo. e sempre está comigo. Oh, que prazer, oh, que prazer. Oh, que prazer, oh, que prazer. Jesus é meu amado, Jesus é meu amado, do Salvador eu quero ser. do Salvador eu quero ser Um servo consagrado, um servo consagrado, pois já me deu a salvação. pois já me deu a salvação Que nos foi prometida, que nos foi prometida. ao meu cansado coração. Ao meu cansado coração, Encheu de nova vida, encheu de nova vida. desejo ao meu Jesus louvar, Desejo ao meu Jesus louvar, em doce harmonia, em doce harmonia. em Cristo tudo fui achar, Em Cristo tudo fui achar, pois tudo carecia, pois tudo carecia. e sem cessar, E sem cessar, o Salvador Salvador me ama eternamente. me ama eternamente. O que direi a tal amor? Que direi a tal amor? Te amo eternamente. Te amo eternamente. Aí onde você está, sinta esse amor de Deus. Receba esse carinho, esse toque do Espírito de Deus. Oh, minha amiga, meu amigo, todas as lutas, todas as provações, todas as tentações, todos os desertos, tudo que enfrentamos, Deus nos guardou para estarmos aqui e então oferecermos o melhor de cada um de nós. O melhor. Pode lhe dar o seu melhor. Rasgue a sua alma e dê o melhor para Ele aí onde você está. Isso. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glorifique o nome dele aí onde você está. Exalte-o, porque só Ele é digno, só o Senhor é digno, meu Pai, de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade. Tu és o nosso Deus e nós te adoramos, nós te agradecemos, ó Espírito Santo. Se por acaso nenhuma das tuas promessas concernentes às bênçãos, nenhumazinha acontecer
pelo resto dos nossos dias, ainda assim seremos os mais felizes dos homens, porque nós alcançamos a tua salvação. Aleluia! Nós alcançamos a maior bênção de todo o universo, a tua salvação. Aleluia! Receba nossa gratidão, nosso amor, nosso louvor. Receba, Espírito Santo, a nossa vida. Receba, meu Pai, toda a honra, toda a glória, toda a majestade. Meu Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, te louvamos, te damos graças. E todos que creem digam amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você prestasse atenção a esse texto. Quando o Senhor disse: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Quer dizer, nós não temos condições de nos gloriar em nada. Se há algo que nós podemos nos gloriar, diz aqui: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, nós somos privilegiados, nós somos bem-aventurados, nós somos mais do que ricos, mais do que sábios, mais do que fortes, porque a nós foi revelado a salvação, o Senhor Jesus Cristo. Para você ter uma ideia da grandeza desse versículo, basta você ver ao seu redor, em casa, no trabalho, na escola, quantas pessoas que você chora, que gostaria que estivessem aqui sentado conosco, não é verdade? E que não se converteram. Quantas pessoas viram o seu testemunho? Você era um perdido. Você usava drogas, você fazia isso, fazia aquilo, você era uma vida estragada. Mas, quando o Senhor o chamou, Ele fez de você uma nova criatura, mudou a sua vida. Os seus entes queridos viram isso, têm visto isso com seus próprios olhos, têm visto a sua mudança, a sua transformação, e mesmo assim, elas não se convertem, não é verdade? Quantos estão ao nosso redor que, infelizmente, não foram revelados o que Deus nos revelou? Então, por que eu estou falando isso? Por que nós estamos comentando esses fatos? É para que você, obreira e obreiro, quando olhar as suas lutas, os seus problemas, não só vocês, mas todos nós,
quando olharmos as nossas lutas, os nossos problemas, as injustiças que sofremos, quando nós gememos diante das dificuldades, passamos pelo deserto, ficamos sozinhos, parece que estamos sozinhos, parece que o mundo está contra nós, e aí vem o diabo e faz: mas onde está a sua fé? Onde é que está o seu Jesus? Onde está a sua igreja? Então, você jamais poderá esquecer de que você é um eleito de Deus. Você foi eleito de Deus. Não importa nada nesse mundo. Não importa nada, absolutamente nada nesse mundo. Importa que você foi escolhido por Deus. Os judeus, nas suas orações, usam esse talit. E esse talit tem essas franjas, as franjas que querem dizer o seguinte, que Deus instituiu essas franjas para mostrar, para eles lembrarem que a vida deles lá no Egito estava toda rasgada, toda em frangalhos. E que eles não esquecessem jamais do que eles eram. E esse é um segredo da fé. A gente não esquecer do que éramos, de onde viemos. Por conta de esquecer de onde veio, muitas pessoas abandonam a fé, porque estão enfrentando problemas, as suas orações não foram respondidas, Deus prometeu, mas ainda não aconteceu. Então essas pessoas ficam desesperadas e pensam que estão afastadas de Deus, que Deus se afastou delas por um motivo ou por outro. Mas qualquer que seja o motivo que faz você chorar, gemer, sofrer, não se esqueça de onde você veio. Não se esqueça de onde você veio. Porque se você lembrar de onde você veio, você vai encontrar forças para resistir os dias atuais, resistir o mal. Eu lembro que passei muitas dores, muitas dificuldades, mas naqueles momentos de dor e sofrimento, eu me abastecia, ou eu recuperava a minha esperança, a minha fé, quando eu lembrava que um dia o Senhor Jesus me pegou pela mão e me trouxe para a sua presença. Então, neste momento, você sente algo diferente aqui. Você está sentindo algo diferente. Isso que você está sentindo, que nós estamos sentindo, essa paz que está tomando conta do nosso ser, é o Espírito de Deus. E se por acaso, mesmo aqui, você não encontra paz, se você não está em paz, é porque você está em pecado. Porque você está vivendo na injustiça. A injustiça promove conflitos, arranca a paz. Mas a justiça que andamos, que deixa a nossa mente tranquila, a nossa consciência em paz, essa garante paz, essa consciência com Deus. Garante paz, garante sossego, garante tranquilidade e segurança. É o que diz o texto sagrado. Então, se você está enfrentando problemas pessoais, dificuldades, é necessário que assim aconteça. Você sabia disso? É necessário
que nós enfrentemos problemas todo dia. Todo dia. Por quê? Porque são os problemas que empurram, que estimulam a nossa fé, a nossa confiança, a nossa constância. Imagine quantas pessoas você conhece, obreira e obreiro. Quantas pessoas você conhece que um dia esteve bem do seu lado, era obreira, era obreiro, ou mesmo pastor, estava muito bem, tudo estava indo maravilhosamente bem. De repente, ela escapuliu, foi embora, fugiu. Por quê? Por quê? Porque ela quis experimentar um pouquinho do vinho lá de fora, do mundo. Elas não estavam enfrentando lutas, não, elas quiseram usar o direito da liberdade que elas tinham em Jesus e então gozar um pouquinho do mundo lá fora. Esse é um grande problema dentro da igreja do Senhor Jesus. Muitas pessoas acabam perdendo a visão por conta da visão pessoal, por conta dos desejos pessoais, por conta de querer agradar a si mesmos. E você sabe? E se você não sabe, precisa saber. Nós não existimos. Você não existe. Nós morremos para este mundo. Quem vê a nós, vê um defunto. Um defunto para esse mundo, mas um ser vivo para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós já morremos para este mundo, nós já morremos para os familiares, nós já morremos para os amigos, nós já morremos para esse mundo. Então, as lutas que nós enfrentamos, que são necessárias para a manutenção da nossa fé, nós precisamos ter lutas para que a fé esteja sempre em exercício, para que então nós possamos vencer aquele dia, depois no dia seguinte vencê-lo também, e depois no outro dia vencê-lo, e cada dia nós vamos vencendo as nossas etapas, até que cheguemos à plenitude do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, até que nós cheguemos à presença do Altíssimo, através da salvação da nossa alma. Amém? Então, eu falo isso porque, infelizmente, isso tem acontecido. Nós fizemos a consagração dos obreiros pela manhã e à noite também. E tanto pela manhã quanto à noite nós tivemos obreiros que reconheceram que estavam mal espiritualmente. Reconheceram que traziam dentro de si mágoas, ressentimentos, ódio. Traziam dentro de si algo que impedia-os a manter a fé limpa e pura. E é o que eu vou fazer agora. Nós vamos orar por aqueles que também estão aqui, e eu digo com toda a minha sinceridade, com certeza e convicção, de nada adianta nós entrarmos nesse templo se dentro de nós trazemos uma má consciência. O que adianta você orar a Deus, falar com Deus, se dentro de você está mal? O que adianta a gente orar pelos outros, mandar o demônio embora, curar os enfermos, ter fé e não ter respeito para com a obediência à palavra de Deus, com respeito ao perdão
De nada adianta você trabalhar na obra de Deus. De nada adianta você dar o melhor de si para as outras pessoas, se dentro do seu coração há um sentimento contra alguém. Esse sentimento ruim, ele vai crescendo. Não se esqueça disso. O sentimento ruim é como também a semente de fé. A semente de fé, ela desenvolve. A semente de sentimentos ruins também desenvolve. A semente do mal, como a semente do bem, desenvolvem. E se você não reparar, não consertar, não arrancar pelas raízes aquela semente do mal, que é o ressentimento, ela vai crescer, vai desenvolver, e ela vai abafar a sua fé, e você vai ficar engessado na sua fé, e a salvação estará, obviamente, perdida. Porque Jesus disse: perdoai e sereis perdoados. Em outras palavras, não perdoai, não sereis perdoados. Mas Senhor, eu mandei demônio embora, eu curei enfermos, eu preguei a tua palavra. Mas eu vos direi explicitamente: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Porque esse tipo de cristão, entre aspas, que mais existe dentro das igrejas, inclusive dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, se a pessoa tem mágoa, o que adianta ela vir aqui na igreja, aqui no templo? Ela pode subir aqui no templo, pode jogar-se no altar, orar, louvar, adorar Jesus, não vai acontecer nada, porque se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Essa é a lei do nosso Senhor Jesus. Então eu gostaria de fazer a oração em favor daqueles que dizem: bispo, eu tenho a minha consciência maculada, e por favor, vou pedir um favor a vocês. Quando se trata de salvação pessoal, você não pode ter medo, você não pode ser tímido. Você tem que assumir o seu pecado, confessá-lo, lavar-se dele, limpar-se dele, para que então você possa estar limpo. Se você quiser, então vem aqui à frente. O Espírito Santo, quer fazer algo novo, notório na sua vida. O homem que ouve a palavra é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento. E enfureceu. Mas ele firme sobre a rocha. E aquele que ouvir a palavra de Deus, mas não viver, sobre areia construir. E aquele que ouviu a palavra,
nós não viver sobre a areia construir, isso a vida é. Vocês que estão aqui à frente, preste atenção no que eu vou dizer. Olhe para mim, por favor. Quando você guarda uma mágoa ou um pecado, quando você faz algo que você sabe que está errado, você está colocando em risco a sua salvação. Você está colocando em risco a sua eleição. Você foi eleita, o eleito de Deus. Dentre bilhões, mais de 7 bilhões de seres humanos que existem na Terra, 7 bilhões 200 e tal milhões de pessoas, você foi escolhido. Você foi escolhido. Isso não quer dizer nada. Isso não significa nada. Nós somos uma minoria infinitamente pequena. Porque um dia Jesus nos achou. Lembre da sua vida no passado. Lembre o que você era. Por alguns momentos, lembre isso. E eu pergunto, vale a pena arriscar a sua vida, a sua alma, a salvação eterna, por conta de um sentimento contra alguém? Esse alguém que feriu você, que traiu você, que fez tanto mal a você, vale a pena você perder o que você tem para manter um sentimento mal contra ele ou contra ela? Só uma pessoa que não usa a inteligência é que se deixa levar por isso. Minha amiga, meu amigo, eu estou falando para vocês porque o que eu mais prezo na minha vida é a minha salvação. E porque eu prezo a minha salvação, eu quero que vocês também tenham esse sentimento de guardar, proteger a sua salvação. É o tesouro de Deus que você carrega dentro de si. Você tem que guardar isso como a menina dos seus olhos. Nada é mais precioso na sua vida do que a sua salvação. Não tem mãe, não tem pai, não tem filhos, não tem marido, não tem mulher, não tem noiva, não tem namorado, não tem nada, nada nesse mundo. Eu não coloco a minha salvação em risco de jeito, por ninguém, nem pelos meus filhos, nem pela minha mulher, nem pelo meu trabalho, por nada nesse mundo. Porque só eu sei o quanto me custou. E eu não posso arriscá-lo. Então, use a sua inteligência. Não use os seus sentimentos, não. Use a inteligência. É a sua salvação. Porque se você é salvo, naturalmente, você vai salvar outros. Amém? Agora, se você não é salvo, como é que você vai salvar os outros? Se você está morrendo afogado, como é que você vai ajudar alguém se salvar da morte? Não tem como. Então, os desafios que você enfrenta, que todos enfrentamos, as humilhações, as injustiças, os aborrecimentos, tudo que nós enfrentamos no dia a dia, é o diabo tentando interromper o nosso relacionamento com Deus. Então, se você, por acaso, se aborrecer com alguém, se por acaso você se irar contra alguém, não é pecado você ficar irado. Eu fico irado.
Às vezes eu fico irado, mas muito irado mesmo. Dá vontade até de matar aquela pessoa. Isso faz parte da nossa humanidade, das nossas fraquezas. O que não pode é essa ira ser transferida, ou manter-se até o dia seguinte. Não é? Não é o que está escrito? Não se ponha, irai-vos e não pequeis. Jesus ficou irado no templo também, e não pecou. Mas não se ponha o sol sobre a vossa ira. Amém? Então, cuide da sua salvação. Cuide da sua salvação. Às vezes eu fico tão triste, tão abatido de ver pessoas que, por causa de um namoro, por causa de um desejo imenso de querer se casar, deixa a fé para se juntar com uma pessoa. Quer dizer, deixa a salvação, deixa Jesus por uma outra pessoa. Falta de cabeça, meu Deus do céu. Falta da fé inteligente. Então, eu creio que a sua vida vai mudar a partir de agora. Nós cremos que eu quero isso, quero que você saia daqui cheio do Espírito Santo. Todos vocês, nós queremos que todos saiam cheios do Espírito Santo para começar tudo de novo, zerar o passado. Então, agora, se por acaso o seu pecado é ressentimento contra alguém, mágoa, então o segredo é você orar por esse alguém. Pedir a Deus, ó Deus, eu peço que o Senhor perdoe essa pessoa, diga o nome dela, ó Deus, eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa. Esse é o segredo que eu experimentei na minha vida. Então, você vai se livrar desse ressentimento. Não trate esse ressentimento como um sentimento simplesmente. Não, eu não sinto vontade de perdoar. Você não tem que olhar para o que sente ou deixa de sentir. Você vai orar pela pessoa que você tem mágoa e vai perdoá-la. Aí o sentimento que você tem de mágoa dela vai desaparecer, porque o Espírito Santo vai apagar esse sentimento de você. Você não manda no seu sentimento, você não manda no seu coração, não é verdade? Mas o Espírito de Deus, ele faz isso dentro de você. Mas a sua mente, aqui dentro você diz, não, eu quero. Ainda que o seu coração diga, não. Mas você diz na sua mente, não, eu quero perdoar essa pessoa. Ó, eu te perdoo. Amém? Se por acaso o seu pecado é outra situação, então confesse. Ó, Jesus, eu pequei, eu fiz isso, eu não deveria ter feito, o Senhor me perdoe e tal. Jesus diz na sua palavra que se nós confessarmos os nossos pecados, o que acontece? Ele é fiel para nos perdoar. Ele não quer perder você. Amém? Jesus não quer perder nenhum de nós. Amém? Então, você que está aqui à frente, fale com Deus aí onde você está. Faça a sua oração em nome do Senhor Jesus. As demais pessoas, por favor, ore também por essas que estão aqui na frente.
Toca, Jesus, no meu coração. Vem me possuir e me dar a tua unção. Toca, Jesus, e faz tudo novo. Derrama do teu Espírito. E renova o teu povo. Espírito Santo, eu peço, eu suplico, eu rogo, em o nome de Jesus, em favor dessas obreiras e obreiros que aqui estão. Por favor, deixe-me orar por você agora. Meu Senhor, lembra-te das misericórdias que tiveste para com Davi. E ele disse na sua oração: ó meu Pai, meu Deus, restitui a alegria da tua salvação. E é isso que eu te peço, meu Senhor. Restitui a alegria da salvação dessa criatura, meu Pai. Ó Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, eu quero deixar aqui registrado esses versos, quando ele disse para ti: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Apaga as minhas transgressões. Ó Jesus, eu te peço, apaga as transgressões dessa criatura, que arrependida vem à frente, diante do teu altar, derramar a sua vida, derramar o seu coração, e pedir o teu perdão. Certamente, meu Senhor, elas vêm carregando esse peso por muito tempo. E graças a Deus que o Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos aqui e repararmos esse problema, consertarmos essa situação. Então, Espírito Santo, venha sobre elas agora. Venha remover a consciência pesada e dar uma nova consciência, meu Pai, para restituir a alegria da tua salvação. Ó, minha amiga, meu amigo, não diga nada agora. Receba a paz. A paz de Deus vem com o perdão. Quando há perdão, há paz. Você não pode sentir o perdão, mas pode sentir a paz. Sinta a paz agora. Eu posso, pela fé, ver Jesus estendendo a mão e tocando em você. Receba o perdão. Seja livre.
Seja livre desse peso, desse fardo, dessa carga maligna. E ao mesmo tempo, quando vem a paz de Deus, vem também acompanhando a alegria. Receba a alegria da sua salvação. Oh, sim. Receba a alegria da sua salvação. E aí sim, você agora pode erguer o seu rosto e adorá-lo, e agradecê-lo, e exaltá-lo. Aí onde você... Isso. Isso mesmo. Aleluia. Aleluia. Senhor, quem entrará no santuário? Para te adorar. O que tem mãos e o coração puro, que não é vaidoso, e sabe amar, o que tem mãos e o coração puro, que não é vaidoso e sabe amar. Quero ter e o coração puro, não ser mais vaidoso e aprender a amar. Teu sangue me limpa e me dá o perdão. Teu Espírito Santo, aleluia, me enche de amor, teu sangue e me dá o perdão, aleluia, o Espírito me enche de amor, de amor, aleluia, graças a Deus, aleluia, amém? E agora? Hein? Vocês estão livres para Ele, o nosso Senhor, aleluia, amém? Sejam felizes, sejam alegres, porque Jesus já perdoou vocês. Amém? E se Ele perdoou você, então você não tem que se culpar mais. Você tem que aceitar o perdão dEle, esquecer o que passou e partir para frente, a partir de agora. Amém? Graças a Deus. Podem voltar ao seu lugar. Graças a Deus. Que maravilha, né? Que maravilha. Já tenho mãos limpas, já tenho mãos limpas e o coração puro, já não sou mais vaidoso, e já sei amar, já tenho mãos limpas e o coração puro,
não sou mais vaidoso e já sei amar. Graças a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te apresentar todos os obreiros e obreiras que chegaram aqui, meu Deus, com um objetivo: renovar o seu chamado, renovar o seu compromisso de colocar a mão no arado e jamais olhar para trás. Quando o Senhor chamou este obreiro, esta obreira, de todos os seus companheiros, de todos os seus familiares, o Senhor deu a ele uma missão para a vida, meu Deus, para nunca mais deixar de servir no altar do Senhor, nunca mais deixar de ganhar almas, de desfazer as obras do diabo. Por isso, meu Deus, nós te pedimos que cada um saia daqui hoje renovado, cheio de determinação de seguir e obedecer esse chamado até o último dia da sua vida. E que este seja aquele dia, ó Deus, que vale por 1000, que vale por toda a eternidade. Que o Senhor possa, através dos teus servos, levantar a igreja primitiva, a igreja estabelecida na rocha, alicerçada na rocha, que sejam todos eles, neste momento, consagrados, revestidos com a tua unção, revestidos com a tua plenitude, assim como a tua presença é notória neste lugar, que a tua presença também seja vista, ó Deus, através dos teus servos. Nós sabemos, meu Pai, que o que nos consagra é a nossa vida apresentada no teu altar como sacrifício vivo. Por isso nós renovamos os nossos votos agora, de sacrificarmos, de continuarmos sacrificando o nosso eu, meu Deus, desprendido e despojado, meu Deus, das nossas vontades, dos nossos propósitos, dos nossos anseios, meu Pai, e que a tua obra seja completa em nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Cada obreiro, meu Deus, cada obreira que tem vindo aqui neste santo lugar para ser consagrado é um elo de uma corrente gigantesca para estender ao aflito, ao desesperado e puxá-lo do inferno que vive. Então venha fortalecer, meu Deus, esse corpo de obreiros, venha fortalecê-los a tal ponto que eles tenham forças para levantar o aflito, pois assim nós determinamos, Senhor. E o que nós temos recebido do Senhor, temos lhes passado, meu Deus, a bênção do Senhor. Que esses obreiros sejam honrados, abençoados, que as palavras sejam dirigidas através da tua unção para a salvação de todas as pessoas que virão até eles a partir desse momento. Meu Deus, e que os primeiros a verem a tua glória na vida dos obreiros sejam os familiares. Então que isso aconteça, meu Pai, ainda hoje ou quando eles chegarem em casa. Ó Espírito Santo, só nos resta estender as mãos para todos os teus servos, do teu altar, meu Pai, do Santo dos Santos. Nós erguemos as mãos para abençoar esse obreiro, que as suas mãos sejam poderosas, fortes, para resgatar os que estão caídos, que a sua voz seja penetrante para chegar aos corações caídos, que os seus olhos, meu Deus, sejam cheios de compaixão, a mesma compaixão que o Senhor tem tido para conosco, venha acontecer para com os aflitos, por onde eles forem. Ó meu Deus, que os pés dos teus servos cheguem até onde é impossível chegar através do rádio, da televisão, da literatura. Então que eles cheguem nos lugares mais longínquos
desta terra para trazer a salvação aos perdidos. Cada lugar que ocupa este corpo, meu Deus, faça subir fogo, o fogo do teu Espírito, meu Pai. Faça subir o fogo do teu Espírito e tomar este corpo, meu Deus, de forma tal que quando ele sair daqui, meu Deus, ele saia com paixão, uma paixão desenfreada pelas almas. Em nome do Senhor Jesus, nós consagramos cada um deles, e todos que creem digam amém. Agora mesmo, aí onde você está, do meio para lá e do meio para cá, você que está no meio da minha direita, estende as suas mãos para os candelabros ali, estende as suas mãos, e a mesma coisa vocês estendem para aquele candelabro, porque há uma câmera que pega as suas mãos, e agora mesmo as suas orações serão feitas em favor dos que assistem em casa, estão aflitos, feridos e desesperados. Pode clamar em nome do Senhor Jesus. Sim, meu Pai, venha a tua salvação para esta casa, livra esta criatura, meu Senhor, que chegue a este lar a salvação, em nome do Senhor Jesus. Sim, meu Deus, Espírito Santo, que nesse instante o teu poder penetre através dessas mãos que se estendem em direção dessas câmeras, e que o paralítico levante e ande agora. Amém. Surdo ouça, cego enxerga. É o que nós determinamos, de maneira que a energia aqui do templo possa envolver todos que estão recebendo esta oração, meu Pai. Seja livre do peso que está sobre você, seja livre agora dessa angústia, desse desejo de morte, e receba agora energia, vida, e receba paz aí onde você está. em nome do Senhor Jesus. E nós ministramos agora, meu Pai, a libertação, aqueles que nos acompanham dos hospitais, de seus lares, que eles sejam livres, em o nome do Senhor Jesus. Que aquele que está caído, meu Pai, levante, restaura casamentos, restaura famílias, faça, meu Deus, que os que estão afastados voltem. Amém. Agora, em nome de Jesus. Nós não oramos apenas pelos que nos assistem através da TV IURD, mas também por aqueles que estão caídos nos becos, nas esquinas, não ouvem a nossa voz, mas o diabo que está neles ouve, e nós ordenamos: saia daí, saia desse corpo, dessa mente, largue a vida dessa criatura, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós determinamos isso, e todos que creem digam amém, e graças a Deus, amém, graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Quando o Senhor disse, através do teu servo Jeremias, quando o Senhor falou, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Eu posso me gloriar, nós podemos nos gloriar, por termos conhecido a tua santidade. Aleluia, aleluia, que glória,
que majestade, que grandeza, que riqueza, que coisa gostosa. A gente se gloria em conhecer o Senhor como nosso Senhor e Salvador. E usamos, meu Pai, o intelecto, não usamos as emoções, mas o intelecto, por livre e espontânea vontade, nós estendemos as mãos para Ti, e a nossa mente remete todo o nosso louvor a Ti, Altíssimo, Eterno. Eu peço, venham os Teus anjos, meu Senhor, para guiar os Teus servos até a sua casa, na Tua segurança, na tranquilidade, na paz. O que mais Te agrada, meu Pai, não são os nossos louvores, não são as nossas ofertas, não são as palavras elogiosas, não são os jejuns. O que mais Te agrada, o que mais alimenta o Senhor, é quando nós ganhamos alma para Ti. Aleluia. Então sirva-te, meu Pai, das nossas vidas, sirva-te deste povo, meu Pai. Levante homens e mulheres de fé no nosso meio, que vão trabalhar, que vão lutar, que vão dar a vida pelas almas, e haja retorno, meu Pai, para a glória, louvor e honra do Teu santíssimo nome, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada apenas e exclusivamente ao Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.